Hoje nós vamos conversar com Mônica Adams Esperotto, que é a diretora, enfim, é a proprietária da Top Vistos, que é tão conhecida. Eu sempre digo que a Mônica é a mulher que entende essa história de vistos aqui no Brasil. Todo mundo faz muita pergunta, muita gente tem dúvida, muita gente diz é assim e não é assim. E também as coisas vão mudando, algumas para melhor, outras para pior. Agora mesmo a Mônica já me disse que eu, quando tiver 66 anos, nem preciso ir lá tirar o visto. Tá perto. Antes eram 80 anos, não era, Mônica? É verdade. Agora, com 66 anos, na realidade, nós podemos mandar os passaportes. Falta pouco. Falta pouco. Toda pessoa com 66 anos completos, então, nós podemos mandar o passaporte. E eles atendem São Paulo. muito bem a gente quando a gente é mais idosa. Sim. Mas agora é melhor ainda, porque tu não precisas mais ir ao consulado, nós mandamos tudo por aqui. E não precisa ir nem um documento de renda, Dirce. Isso é uma coisa ótima. A gente manda o passaporte, o formulário, a foto, que a foto é uma foto que tem que ser feita sem franja, com a orelha aparecer. Sem maquiagem, sem com a brinco. maquiagem, sem brinco muito longo, tá? Mas é uma foto normal. Os fotógrafos não deixam um brinco nem nada. Não deixa. É melhor não botar o brinco. A gente sai tão bonitinha, é uma maravilha. Me fala uma coisa, Mônica, e a idade mínima aumentou um pouquinho, né? Sim, aumentou. Então, todas as pessoas menores de 16 anos, Dirce, hoje elas não precisam nem ir ao consulado. Nós mandamos também o formulário, a foto, o passaporte e basta só isso daí. Tá. Em 20 dias, mais ou menos, o passaporte está de volta. Certo. Mas então também não pode procurar em cima da hora, né? Não, o pessoal tem que planejar. Dias. Mas eu acho que o mais importante de falar nesse processo todo, que o consulado está facilitando para entrar, todas essas coisas... Quando vem o consulado? O consulado, pois é. Então não vou eu acredito que ele vem em 2014, início de 2015. Mas o que eu queria te dizer é que o mais importante é que todas aquelas pessoas que fizeram visto em 2008, são aquelas pessoas que ganharam visto de 5 anos, elas não precisam ir ao consulado. Então isso eu acho já uma glória. É uma Porque tu vais mandar o teu formulário, teu passaporte, tua foto, e o teu visto chega em 20 dias. Então nesse sentido é que eu te digo que o consulado está facilitando muito. E as pessoas que fizeram visto de 2004 até 2007, essas vão a São Paulo, Rio, Brasília ou Recife, só para fazer as digitais. Só que eu não vou dizer para ninguém esse negócio de 66 anos, que eu gostei muito de ir ao Rio de Janeiro buscar o visto. Se veio o consulado, tá, mas se não veio, dá mais uma chegadinha no Rio. O Rio de Janeiro ele é muito ágil. Foi lá no centro, quase na Cinelândia, só faltaram me pegar no colo. Foi maravilhoso, fiquei lá dentro meia hora e saí com tudo. Mas meia hora hoje a gente pode dizer que é muito, porque as pessoas ficam em torno de 15 Não, porque minutos. tem alguma pessoa na frente e tal. Mônica, vamos falar um pouquinho no visto para os Estados Unidos, e tu já pode me responder, se os Estados Unidos continuam sendo aquele país de maior procura. Sim, com certeza é o de maior procura. E como é que está o visto? Em virtude das pessoas hoje terem toda essa facilidade também para viajar. Em virtude das idades que hoje tu não precisas mais ir ao consulado. Então, são essas pessoas que estão mais acostumadas a viajar, a maioria está renovando o seu visto, então ficam felizes. E uma coisa que a gente tem notado, que a pessoa acima de 66 anos, que era um hábito da pessoa não viajar, hoje ela viaja muito. Assim como as crianças menores de 16. Então é o perfil ali bem das pessoas. Facilitou muito. Porque afinal de contas precisavam fazer 2 viagens, embora uma fosse bem mais curta. Porque a pessoa que hoje vai fazer o seu primeiro visto, vamos dizer, uma pessoa de 20, 25, não interessa, até 66, ela tem que ir 2 vezes ao consulado. Não ao consulado. Ela vai primeiro fazer as digitais e aí depois a foto. E no segundo dia, ela vai fazer a entrevista no consulado. Então, são 2 lugares que ela vai. Então, ela tem que ir no dia, tem que ficar uma noite em São Paulo, na verdade. E a Mônica explica tudo. Você sai daqui sabendo de tudo e com toda a documentação feita. Realmente é. E o que precisa para ir para os Estados Unidos? E já vou te largar uma pergunta que me fizeram, para fazer justamente para ti, de uma pessoa de 46 anos, que é desquitada, é um homem, trabalha com táxi, ele tem 2 táxis, mas ele não tem uma empresa, vamos dizer, ele trabalha ele e mais uma outra pessoa. E ele quer ir para ficar algum tempo, para aprender um pouco a língua, enfim. É uma ideia dele. Ele pensou Estados Unidos, pensou Itália, porque ele tem parentes na Itália.
É uma dificuldade muito grande, já que ele não é casado, é desquitado e não tem uma empresa, é um taxista, Não, hoje em dono de um táxi. dia o consulado, vamos dizer assim, ele está menos preconceituoso até em relação à profissão das pessoas. Antigamente, o consulado tinha uma certa restrição a cabeleireiros, esse tipo de trabalho que a pessoa não tinha um vínculo realmente, muitas vezes. Sim. Mas hoje não. Um taxista, por exemplo, como ele é homem, ele declarando o imposto de renda e mostrando Sim. que ele tem vínculos aqui no Brasil, não há dificuldade. A declaração do imposto de renda é muito importante. Né? Na realidade é importante, é um documento importante, é porque é ali que ele vai mostrar o que ele adquiriu, ou o que ele tem, na realidade, se ele herdou, ou alguma coisa assim. Por quanto tempo uma pessoa deve ou pode pedir uma estadia nos Estados Unidos? Na realidade, Dirce, o visto hoje ele é dado por 10 anos. Quando tu entras dentro dos Estados Unidos, automaticamente, no visto de turismo e de negócios, eles te dão 6 meses de permanência. No de turismo, no B2. Esse que eu tenho. 6 meses. Não, tu tens o B1 e o B2. Tu tens o de turismo e o de negócios. 6 meses. Pode ficar, quando tu entrares, que tu estás dizendo que tu estás entrando no turismo, tu podes ficar 6 meses. Tá. Porque o B1 é um visto para médicos, empresários que vão para congresso. Então, quando a pessoa diz que vai para um congresso, ela vai ganhar 3 meses de permanência. Certo. Mas, mesmo assim, tu podes estender o teu Que visto. congressão, né? E uma coisa importante de falar, Não de falar também é que o visto B2, ele te permite a estudar nos Estados Unidos até 6 meses, numa carga horária de menos de 18 horas por semana. É assim? Sim, é assim. Então, é uma maneira. Por exemplo, se tu queres fazer um curso de inglês de curta duração... Trabalhar não pode. Não, trabalhar não pode. Né? É ilegal nesse sentido. Mas se tu quiseres fazer um curso de curta duração, tu podes ir com visto de turismo, sem problema. Endereço. Também foi pergunta dessa mesma pessoa que tem o táxi. É melhor tu teres um endereço, enfim, de um hotel ou de uma casa de um americano ou um brasileiro na qual tu vai se hospedar? Se tu tiveres de um hotel, se tu realmente fores para um hotel, é melhor tu teres o voucher, todas essas coisas do hotel. Agora, se tu fores para a casa de um americano, deve ser uma pessoa que tu conheças, ou alguma prima, ou algum parente, mas que esteja legal. Porque eles podem ligar para essa pessoa. Sim. Eles podem e eles ligam. Tá? Então, não vale a pena tu dares o endereço de uma empresa ou de alguma coisa que tu não conheças. Eu vou fazer alguma coisa lá, mas tu não conhece nem o nome da pessoa. Não vale a pena. E ficando numa casa, por exemplo, de um brasileiro já naturalizado, americano, ou com green card, pelo menos? Sem problema nenhum. Sem problema Toda nenhum. vez que a pessoa estiver legal nos Estados Unidos, a gente nunca vai ter problema. Quanto aos estudantes, aí já é bem diferente, né? Exatamente. Uma coisa que vale a pena salientar também, tem muito brasileiro que tem tido multa de trânsito. Tá? Os brasileiros, eles andam um pouquinho além do que E outras permitido. cositas mais. Exatamente. Então, depois põe uma disso, bebidinha, uma cervejinha aberta dentro de um engradado de cerveja. Tu vai beber em casa, mas Então, abrir uma assim... quente mesmo, vai pro cilindro. Porque eu já vi isso. Porque uma coisa que a gente tem notado, quando a gente está refazendo os vistos, muitas pessoas têm a carteira de motorista ou internacional, ou americana, e quando a pessoa vai renovar o visto, uma dificuldade que eles podem ter é o consulado tem acesso às multas de trânsito. Então, isso muitas vezes pode causar, inclusive, um caso administrativo. O que é um caso administrativo dentro do consulado? É quando o teu perfil ele vai para uma análise mais profunda em Washington. Então, o que a gente tem pego muito agora? São pessoas que foram estudar nos Estados Unidos, retornaram, tá? Tiveram carteira de motorista americana, e por eventualmente tiveram multa e não pagaram essa multa. Voltaram para o Brasil. Hoje, eles refazendo o visto, eles vão enfrentar uma barreira. Eles vão ter que pagar a multa antes de fazer o visto. Então, é uma coisa importante da gente perguntar. E eu não sei se isso é sempre, mas eu vi acontecer isso lá. Se de repente você não tem dinheiro, tu vai me dizer que é sempre. Eles permitem que a pessoa vá cursar umas aulas no sábado, não precisa pagar a multa. Faz o curso. Então, não tem por que não pagar. Não tinha dinheiro, vai fazer o cursinho. Eu vi brasileiro no sábado fazer o cursinho de direção, porque aí não paga nada, não paga a multa e continua. Mas tem pessoas que ficaram muitos anos lá. É qualquer tipo de multa também, né? Não, é aquela multa mais suave, mais no suave. caso, né?
Mas o pessoal fica bastante tempo lá e tem tido muita multa. E não se dá conta disso. Qual o país mais difícil da gente enfrentar? Ainda é a Austrália ou é o Japão, como disse a tua assessora? Não, acho que o canadense é um visto, se tu tiveres toda a documentação certinha, não tem problema. Tu pode ter sempre uma carta de custeio, do marido, ou de alguma pessoa da família. O Japão, ele é criterioso em relação à documentação, ele vai dar o visto para aquela entrada que tu tens. Se tu pretendes ficar em torno de 20 dias, 15 dias, ele vai te dar ou 15 dias ou 30 dias para ficar. E ele é bem criterioso em relação à documentação. Bem criterioso. Precisa muita coisa. Tu precisas levar todos os teus rendimentos. Declaração de imposto de renda, contra-cheque, tudo bem atual, no caso. E a passagem. Em quanto tempo tu sugere que a pessoa peça a entrevista antes? Olha, eu disse a entrevista para tu ires para o consulado hoje, em questão de 2 semanas tu já consegue. Tá bem mais tranquilo mesmo. Mas eu acho sempre interessante a pessoa já fazer um pouco antes para não ter problema. Porque o ano passado nós enfrentamos muitos problemas porque o consulado com o correio e o DHL, então eles tiveram um caso complicado e tem passaportes que ficaram 3 meses dentro do consulado. 3 meses. E muitas pessoas Por enquanto aqui tem São Paulo, Rio, Pernambuco? Brasília e Recife. Brasília e Recife. Brasília. Mônica Adams Esperotto, muito obrigado. Vai estar teu endereço, teu telefone direitinho para as pessoas procurarem. E qualquer dúvida que vocês tenham é com ela mesmo. Obrigada. De nada, foi um prazer.